Agora sim, então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, né, semana passada a gente não teve encontro síncrono, né? Foi a semana da avaliação, tá? Antes agora de começar a aula, eu estava preparando, finalizando o gabarito aqui das duas turmas. Então, eu já estou com ele em mãos, tá? O gabarito de vocês e o gabarito da turma de terça-feira LMNP, referente à avaliação da semana passada. Então, acho que em seguida aí eu vou postar esse gabarito para vocês já darem uma olhadinha, poderem ver o que vocês erraram, né? Porque provavelmente essas avaliações eu vou conseguir corrigir para a semana que vem ou para outra ainda. Então, pelo menos vocês já têm uma ideia de como foram através da visualização aí da resolução das questões, tá? E até se tiveram aí alguma dúvida mais pontual, acho que esse é o momento também de retomar, né, olhar a resolução, entender o que vocês fizeram e caso tenham dúvidas, então a gente também pode conversar ou por e-mail ou até na semana que vem, no encontro síncrono da semana que vem, tá? Ao longo da semana passada, eu recebi essas dúvidas que era somente alunos da turma da noite, né, LMNP, ou se eram alunos aqui da turma de JK também. Mas até a data da avaliação, então, o pessoal mandou, se comunicou bastante, assim, por e-mail, e acredito que foi interessante que a gente conseguiu solucionar, resolver aí várias questões até a data da avaliação, tá? E aí, no dia da avaliação, né, nesse período que vocês tiveram, eu também recebi algumas dúvidas. Então, assim, até não sei se foi o caso de algum de vocês, mas as dúvidas que me perguntaram aí, específicas sobre as questões da avaliação, eu respondi que eu não tinha condições de responder em função do que tinha sido combinado, né, já lá no primeiro dia de aula. Mas ainda alguma dúvida pontual aí sobre o conteúdo, ainda assim eu respondi, tá? Abriu nossa primeira semana, primeira avaliação, primeira atividade avaliativa, eu ainda respondi alguma questão assim relacionada ao conteúdo da disciplina, tá? Mas acho que serve também já para vocês se organizarem para a próxima, né? Para a próxima avaliação agora da segunda área, para tentar deixar o material atualizado, as questões irem fazendo conforme eu for apresentando, para que não tenha esse acúmulo de coisas lá na semana da avaliação e que vocês não consigam tirar as dúvidas de vocês no dia da prova, tá? Que isso não vai acontecer, tá? Então, só chamar atenção aí de vocês se organizarem também em relação a isso, tá? Antes de apresentar o conteúdo dessa semana, pessoal, vamos ver alguém quer se manifestar aí em relação à avaliação, se foi tranquila, se o tempo de prova foi ok, se conseguiram fazer as questões, se tiveram alguma dificuldade, né? Enfim, se correu tudo bem ou, né, tiveram muitas dúvidas. Bom, então, acho que ninguém quer se manifestar. Tive problema, mas na última, o Júnior. Vamos ver, Júnior. Deixa eu abrir aqui a última questão, para a gente ver. Vou pegar aqui a avaliação. Ué. Agora sim. Vamos ver. Deixa eu ver. Essa aqui é a turma de vocês, terça e quarta JK. Então, vamos ver. Bom, a última questão, né? A última questão era uma questão de pórtico, né? Pórtico com rótula interna. Também a gente tinha feito uma questão semelhante na videoaula e tinha uma questão
bem parecida, bem semelhante com essa questão. E não sei assim qual foi especificamente, Júnior, mas alguns alunos me mandaram um e-mail também nesse dia, perguntando em relação, não sei se era essa específica a tua dúvida, mas perguntando em relação ao carregamento triangular, né? Como que a gente determina, concentra as cargas triangulares quando a gente tem uma rótula interna lá no meio dessa distribuição de carga triangular. Então, assim, vou mostrar rapidamente aqui, deixa eu abrir aqui meu PowerPoint, aí eu mostro rapidamente a montagem do diagrama de corpo livre, que deve ter sido esse o maior problema, né? A partir do momento que a gente monta corretamente o diagrama de corpo livre, a resolução da questão fica bem mais simples, né? Deixa eu só colar aqui, aí eu já mostro para vocês. Aí, e deixa eu compartilhar, então, agora o meu PowerPoint, que está aqui. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, pessoal? Sim, sim. Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês, né, como que montava, então, o diagrama de corpo livre dessa questão. Eu vou deixar o gabarito, tá? Mas já que surgiu a dúvida, vamos resolver juntos, tá? A novidade dessa questão, né, ou a novidade não, porque a gente fez questões semelhantes, mas o desafio dessa questão era realmente montar o diagrama de corpo livre corretamente quando a gente tem aí essa questão da rótula interna no meio aí de um carregamento triangular, tá? Bom, então, para resolver isso, pessoal, primeira coisa que a gente tinha que lembrar ao montar lá o nosso DCL, Diagrama de Corpo Livre. Então, vou repassar aqui as nossas barras. Retirar as duas vinculações, né? Eram dois vínculos de segunda ordem, e vou substituir pelas reações geradas em cada uma das vinculações. Opa, aqui é
Oi, pessoal. Desculpa, acho que eu caí, tá? Vamos ver se vocês me escutam bem agora? É, Alô? até agora sim, antes só estava travando mesmo, não dava para entender nada, absolutamente. É? Sim, Que sim, estranho. Bom, agora tá tudo ok aqui. Minha internet tinha caído, agora tá conectada com o cabo. Assim, eu não tava nem vendo que não tava conectada, tá? Então, qualquer coisa vocês me avisem, me falem que aí eu recomeço de novo para não ter esse problema. Espero que não tenha mais nenhuma instabilidade, tá? Acho que vamos ver, vamos tentar, tá? Qualquer coisa me avisem, por favor. certo. Então, vamos lá. Isso aqui que eu tinha apresentado para vocês, né? Vocês entenderam que a gente está resolvendo a última questão da prova, certo? Certo. Tá. Eu vou desabilitar até a minha câmera, que aí, de repente, fica menos carregado aí a imagem e a gente consegue trabalhar melhor, tá? Então, vamos lá. Estão vendo aí a minha imagem, tudo certo? Deixa eu botar aqui na apresentação. Beleza. Então, pessoal, o que acontece? A gente estava montando o diagrama de corpo livre, né? Como eu falei, o desafio dessa questão era montar corretamente esse diagrama de corpo livre. Então, para começar, simulei aqui as nossas barras, retirei os apoios lá da extremidade e substituí pelas reações externas lá no ponto A e no ponto B. Próximo passo, então, concentrar os carregamentos, começando aí pela carga distribuída de 5. Então, tem uma carga distribuída de 5 kN por metro ao longo do comprimento dessa barra toda. O comprimento dessa barra toda vale 4,5. Então, quanto é que dá 5 vezes 4,5? Isso aí nos dá 22,5. Então, vou concentrar aqui a minha carga de 22,5 kN na metade da distribuição. A metade da distribuição, se a minha barra tem um comprimento total de 4,5 metros, a metade da distribuição vai ser 2,25 para cima e 2,25 metros para baixo. Tá ok? Bom, beleza. Até aí tranquilo, né? Em relação ao carregamento triangular, pessoal, o que acontece? A presença da rótula interna, tá, faz com que a gente precise considerar os carregamentos que estão à esquerda da rótula e os carregamentos que estão à direita da rótula. Por quê? Pela questão lá da rótula interna, nos propiciar aí duas equações de equilíbrio a mais lá no nosso sistema, que é o somatório de momentos à direita da rótula igual a zero, e aí a gente considera efetivamente somente as cargas que estão à direita dessa rótula, e o somatório de momentos à esquerda dessa rótula igual a zero, e a gente considera efetivamente somente os carregamentos que estão à esquerda dessa rótula. Então, se eu concentrar a minha carga triangular num único ponto, o que vai acontecer? Eu vou concentrar essa carga, uma carga de 15 ao longo de 3 metros, ela estaria concentrada, se eu concentrasse em um único ponto, ela estaria nessa posição, correto? Se tem 3 metros de base, estaria a 1,5 metro lá do meu apoio, desculpa, 1 metro do meu apoio da direita e a 2 metros do meu apoio da esquerda. Só que se eu fizer isso, pessoal, eu estou cometendo um erro aí grave na hora de utilizar as minhas equações de equilíbrio à direita e à esquerda da rótula. Por quê? Porque quando eu trabalhar com o equilíbrio de momentos à esquerda da rótula, eu não teria nenhum carregamento atuante à esquerda da rótula, né? Porque toda a minha carga concentrada estaria à direita. O que não é verdadeiro. Na prática, eu tenho a parcela da carga triangular, né? Uma parcela de carga triangular ocorrendo antes da rótula e uma parcela de carregamento distribuído ocorrendo depois da rótula. Então, por isso que eu não posso concentrar em um único ponto, né? A gente tem que concentrar a parcela dos carregamentos que está à direita e a parcela dos carregamentos que está à esquerda para conseguir aplicar corretamente a equação
de equilíbrio que utiliza a rótula interna, tá? Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Essa era a chave da questão. Deixa eu apagar aqui. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro eu vou ter que concentrar a parcela de carregamentos, então, que está à esquerda da rótula, que é referente a um carregamento triangular, só que como é que eu vou saber quanto é que vale a altura desse triângulo, né? Lá no ponto onde a gente tem, na posição que a gente tem a rótula. E tem várias formas de fazer isso, né, pessoal? Mas, por exemplo, lembrando lá do ensino médio, por semelhança de triângulos, né? Eu tenho um triângulo maior compatível, né, com a mesma inclinação desse triângulo menor. Então, eu posso dizer que a minha altura do triângulo maior, que é 15, está para a base do meu triângulo maior, que é 3, assim como a altura do meu triângulo menor, eu vou chamar de H, né? Não sei quanto é que vale, está para a base do meu triângulo menor, que nesse caso vale 1,5. Então, aqui a gente tem 3 vezes H é igual a 15 vezes 1,5. A minha altura seria 15 vezes 1,5 dividido por 3. Ou seja, a minha altura da carga triangular lá na posição que eu tenho a rótula interna seria um triângulo de altura, aqui, né? Deixa eu botar ele aqui. Um triângulo de altura 7,5 kN por metro, certo? Bom, então, concentrando essa carga à esquerda da rótula, né? 7,5 vezes a base desse triângulo, que é 1,5, dividido por 2, isso aí nos dá 5,63. Concentrar aqui. 5,63 kN à esquerda da rótula, né? Qual que é a distância? Deixa eu puxar aqui a cota. Qual que é a distância em relação à rótula, pessoal? Bom, só temos que lembrar que o baricentro do triângulo se encontra a 1/3 da base. Se a base vale 1,5, 1/3 vale 0,5 a partir da altura da minha carga triangular, e o que sobra até o ponto A seria 1 metro de distância, tá bem? Bom, fale. Só uma dúvida, eu deixei 5,625. Isso tem algum problema? Ou Não, eu melhor não ainda. arredondei? Melhor ainda? Melhor ainda Tá. que tu tenha o resultado completo, tu vai chegar nas reações da forma mais direta possível, né? Então, melhor Tá. ainda, tá? Uhum. Bom, e aí o que faltou? Faltou a gente concentrar a parcela de carregamento, então, que ficou à direita da nossa rótula. Que agora o que a gente tem aqui, pessoal? Uma carga trapezoidal, não é verdade? Deixa eu fazer ela aqui. Opa! Fazer ela aqui, a carga trapezoidal. E essa carga trapezoidal, quanto que vai ser a altura inicial? A altura inicial vai ser a mesma altura do triângulo, né? 7,5. Essas duas alturas são iguais, ó, estão correspondendo ao mesmo ponto sobre a rótula. E a altura final seriam os 15 kN por metro. Então, como é que eu faço mesmo para concentrar a carga trapezoidal que a gente viu, pessoal? Para concentrar a carga trapezoidal, a gente concentra a carga retangular mais a parcela da carga triangular, não é verdade? Deixa eu fazer aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, a altura inicial, 7,5 kN/metro, a altura final, 15 kN/metro. Então, o que a gente faz? Que a gente viu? Separa, né? Concentra a parcela da carga retangular. Quanto é que vai ser a minha carga triangular, a força resultante devido à minha carga retangular? Vai ser 7,5, né? Que é a altura do meu retângulo, vezes a base, que nesse caso vale 1,5, tá? Então, 1,5, 7,5 vezes 1,5 nos dá 11,25, concentrado bem no meio da distribuição, 11,25.
que eu vou botar aqui, ó. 11,25 kN, concentrado bem no meio da distribuição, tá? Então, aqui se era 1,5, eu tenho 0,75 metros até a rótula, não é verdade? E depois a gente tem ainda a parcela devido à carga triangular remanescente. Qual que é a altura desse triângulo? Ah, vai ser a altura total aqui, que é 15, menos essa altura aqui, que vale os 7,5. Então, a minha altura remanescente aqui da carga triangular, 7,5 kN por metro, onde a força resultante vale os 7,5 vezes a base, que é 1,5, dividido por 2. Tá? Então, isso aí dá 5,63, vou concentrar ele aqui, 5,63 ou 62,5, né? 625. E a carga triangular se concentra a 1/3 da base. A 1/3 da base aqui, se a minha base é 1,5, seria a 0,5 metros de distância da extremidade. Tá? Então, vou puxar aqui a minha cota. 0,5 metros da extremidade, e se a distância desse ponto até esse ponto valia 0,75, e isso aqui vale 0,5, significa que essa distância aqui ficou em 0,025, tá? Então, se a gente somar todas essas cotas, pessoal, a gente vai chegar nos 3, que é a minha cota total, tá? Já com as distâncias de cada uma das forças ponderadas, tá? Desculpa aqui que no computador o pessoal fica meio difícil de representar, mas depois eu tenho o gabarito, eu posto para vocês direitinho, tá? E o que faltou ainda, né? Além da gente concentrar a parcela da carga triangular que está à direita da rótula, a parcela da carga triangular que está à esquerda, concentrar a carga distribuída, faltou representar aí a carga inclinada. Ah, um detalhe, pessoal, para a conferência que eu acho bem interessante, tá? Como é que eu vou saber se eu concentrei certinho aí as parcelas da carga triangular? Olha só, qual é a força resultante total devido a esse carregamento? Se a gente somar as 3 parcelas, ó. 5,63 vezes 2 mais 11,25 me dá uma carga total de 22,5 kN, certo? Então, vamos ver. A carga triangular, qual é a força resultante total devido a essa carga triangular? Não é 15 vezes 3 dividido por 2? 15 vezes 3 dividido por 2 dá os mesmos 22,5. Então, a decomposição que a gente utilizou aqui está coerente com o total da carga triangular, tá? Então, isso aí tá ok, tá? Então, o que faltou? Faltou a gente fazer a projeção da carga inclinada, né? Então, essa carga inclinada ela vai ter uma projeção da carga na direção horizontal e uma projeção da carga na direção vertical. Na horizontal, pessoal, essa carga vai valer o quê? Vai valer os 10 kN vezes a gente está no cateto oposto, né? Cateto oposto a gente multiplica pelo seno do ângulo, no caso aqui, seno de 60 graus. Já a minha projeção vertical, eu estou projetando a minha carga no cateto que está, ó, grudadinho, ó, adjacente ao ângulo de 60. Então, vale 10 vezes o cosseno de 60 graus, tá? A que distância que a gente vai aplicar isso aqui? Olha lá, ela não está bem no meio da barra, né? Então, a distância aqui é 1,5, 1,5, e a distância do ponto B ao ponto A na vertical é mais 1,5, tá? Mais 1,5. Certo, pessoal? Então, vamos ver quem ficou com dúvidas, era o Júnior, né, que tinha perguntado. E aí, tranquilo? Deu para entender? Ou era outra dúvida? Não era essa? O restante, pessoal, tranquilo essa questão, tá? O desafio era montar o diagrama de corpo livre, depois o equilíbrio de forças, né, na vertical, horizontal, momentos à direita e à esquerda da rótula era semelhante aí ao que a gente fez em diversos outros exercícios. Não sei se ficou claro ou mais alguma dúvida. Ficou bem claro. Ficou bem claro.
Deixa eu ver aqui. Acho que entendi. Beleza. Só uma dúvida, tu tem mais exercícios, tipo, como dessas da prova que tu passou, tipo, pra gente praticar e tudo mais, porque esses da prova foram bem elaborados, né? Sim, eu tenho os exercícios da apostila, né? Os exercícios da apostila, Sim, sim. eles eram a nível de prova, né? Então, vocês tinham lá a resposta, né, para conferir, para ir fazendo semana a semana. Então, podem refazer aqueles ali, caso tiveram problemas, não tiveram muita dificuldade na resolução das questões da prova. O interessante é retornar e refazer aquelas questões, tá? Eu vou divulgar o gabarito dessa prova aí. O gabarito, sim, vai ser o passo a passo, né? Essas questões resolvidas com todas as equações disponíveis ali para vocês, equilibradas. E o que eu posso passar também é algumas avaliações anteriores, né? Então, eu tenho também os gabaritos de avaliações anteriores que eu posso disponibilizar para vocês lá no Moodle, daí também, né? Com todo esse detalhamento, esse passo a passo, não só com a resposta final, e aí caso vocês tenham dúvidas, podem olhar lá na resolução da questão, tá? Então, isso tudo eu vou disponibilizar essa semana para vocês lá no Moodle, tá? Tá. Certo? O que mais, pessoal, de dúvidas em relação à avaliação? Tranquilo? Bom, então tá. Então, vou fazer isso, né? Essa semana eu vou postar esse gabarito para vocês. E aí, de repente, também olhando a resolução, surjam mais dúvidas, aí a gente pode conversar, então, na semana que vem, tá? Mas vocês vão ver que o passo a passo, né? Todas as questões eram com os conceitos que a gente viu juntos, né? Então, a princípio, não era para ter, assim, grandes problemas, tá bem? Bom, então, assim, falamos aí sobre o conteúdo que vimos na semana passada, que foi a atividade avaliativa. E agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui, compartilhar a tela com vocês. O que eu queria mostrar era o conteúdo, né, a matéria nova dessa semana. Então, essa semana, a gente está entrando agora na semana 7 da disciplina, é a semana que a gente entra, então, na área 2, tá? Então, eu falei para vocês desde o início, né, desde o primeiro dia de aula, né, que a matéria de isostática é uma matéria, na verdade, cumulativa. A gente finalizou a área 1, mas vocês vão ver que agora na área 2, o primeiro passo para a gente continuar seguindo o conteúdo da área 2 é achar as reações externas, né? Então, a gente continua, né, que é o cálculo das solicitações internas, a gente faz o cálculo das solicitações internas com base nas reações externas calculadas inicialmente. Então, o conteúdo da área 1 é dependente do conteúdo da área 2, né? Ou ao contrário, o conteúdo da área 2 é dependente do conteúdo da área 1. Por isso que seria bem importante vocês terem acompanhado, terem feito aí todos os exercícios, terem entendido bem o conteúdo da área 1, porque ela vai ser a base agora para nossas áreas 2 e 3. Certo? Então, até por isso que eu vou deixar esses gabaritos e essas questões resolvidas para que quem realmente teve dificuldade na avaliação, bom, acho que vale bastante a pena retomar, pegar essas questões, resolver novamente, porque vai ser aí o conceito base para as resoluções aí do conteúdo da área 2. E já serve também, né, de aprendizado para vocês também, acompanharem toda semana direitinho, fazendo os exercícios, tudo certo, tá? Nessa semana, pessoal, eu não passei exercícios para vocês, né? Na área 1, praticamente toda semana eu dava exercício para vocês resolverem, tá? Nessa primeira semana aqui da área 2 da disciplina, eu não passei para vocês exercícios, porque eu queria passar a prova resolvida e queria passar aquelas questões de provas anteriores também para vocês fazerem, tá? E como é matéria nova também, vocês vão ver que os vídeos estão um pouquinho maiores, tá? Então, eu quero que vocês também não só escutem esses vídeos, mas consigam fazer os resuminhos de vocês, as anotações de vocês e resolver essas primeiras questões, esses primeiros problemas
junto comigo, né? Anotar, né? Junto, porque senão, como eu sempre falo, só ficar aqui na frente da tela escutando é algo assim muito passivo que para o aprendizado, né, acaba ficando complicado, tá? Então, assim, pessoal, o que eu separei para a aula de hoje? Então, a gente tem, na verdade, são 5 videoaulas, tá? O conteúdo está separado em 5 videoaulas, onde a primeira, está aqui o material de aula, o PDF, é referente à teoria da área 2. É a única aula de teoria que a gente vai ter aqui na área 2 da disciplina. Todas as próximas aulas vão ser aulas feitas em cima de exercícios, tá? Então, deixa eu botar aqui. Né? O que a gente vai ver agora na área 2 da disciplina? Bom, a partir do momento que a gente conhece, já sabe determinar as reações externas, ou seja, eu vou calcular um pórtico. Eu já sei qual é a carga que vai ir para cada uma das fundações desse pórtico. Eu vou calcular uma viga, eu já sei qual é o carregamento que chega em cada pilar que apoia a viga. Eu vou calcular um arco, eu já sei qual é o carregamento que chega lá no encontro da minha ponte, na fundação da minha ponte em arco. Né? Então, isso, pelo equilíbrio externo, pelo somatório de forças verticais, horizontais e de momentos num ponto, a gente já viu como fazer, né? Tranquilo, usando lá as equações de equilíbrio, para uma estrutura isostática, a gente consegue resolver esse problema, né? Sem grandes cálculos, né? Enfim, dependendo do formato da estrutura, se é uma estrutura mais simples, uma estrutura assimétrica, a gente daqui a pouco chega a esse valor diretamente, né? Não precisa nem usar lá as equações de equilíbrio. Se eu tenho uma viga assimétrica com carga assimétrica, bom, eu sei que metade da carga vai para cada apoio, né? Se eu tenho uma estrutura mais elaborada, um arco, um pórtico, né, barras inclinadas, bom, vai me dar um pouquinho mais de trabalho essa resolução matemática, mas o passo a passo é exatamente igual, né, para todos os nossos exemplos no caso plano. Então, tranquilo, já sabemos fazer isso, já sabemos calcular reações externas. Visando aí que vocês, né, vão, daqui a 4, 5 anos, se formar, né, vão ser engenheiros, vão seguir, por exemplo, para a área de cálculo estrutural. Bom, então, vocês têm que começar a entender como que se faz o dimensionamento desses elementos estruturais. Não somente qual é a carga que chega nos pilares, qual a carga que chega nas fundações, qual é a carga que chega nas vigas. E sim, saber, ao longo do elemento da viga, qual que é a região dessa viga com maior esforço, qual que é a região de maior solicitação. Porque é a partir daquela região mais solicitada que a gente vai fazer o dimensionamento, vai determinar que seção transversal que a gente precisa para resistir a esse esforço. Se for uma viga em concreto armado, quantas barras de armadura a gente precisa para absorver aquele esforço. Então, antes disso, antes de ir para essa etapa de dimensionamento, o que a gente precisa conhecer antes? Como que esse carregamento se distribui não só lá nos apoios, e sim ao longo do nosso próprio elemento estrutural. Qual é a região mais solicitada e quais são as solicitações atuantes ao longo desse elemento, tá? Então, já vimos a área 1 da disciplina, nosso objetivo agora é a área 2 e 3, determinar como que se distribuem essas forças, essas cargas internas ao longo do nosso elemento, tá? Então, deixei aqui na videoaula uma revisão de quais são essas forças internas, quais são as solicitações que ocorrem em cada elemento, né? O esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor, né? A gente teve aquela nossa primeira aula apresentando os elementos estruturais e mostrando em quais deles a solicitação de esforço normal, de cortante e de momento fletor eram preponderantes, né? Então, a gente vai ver que nem sempre a gente vai ter aí uma estrutura com esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Às vezes eu vou ter só esforço normal, às vezes eu vou ter só cortante e momentos, né? Às vezes, né, a gente vai ter as 3 solicitações atuando ao mesmo tempo. Então, depende da situação de carregamentos que a gente vai ter atuantes sobre a nossa estrutura, tá?
Então, uma revisão aí sobre quais são essas solicitações. E a partir daqui, pessoal, eu começo a apresentar, então, qual é a metodologia, como que a gente faz, né? Quais são os métodos existentes para a gente determinar como que se distribuem essas forças internas, esse esforço normal, esse esforço cortante e esse momento fletor ao longo dos nossos elementos de barra. Então, basicamente, aqui na disciplina, a gente vai trabalhar com 2 métodos, né? O primeiro a gente vai ver aqui na área 2 e o segundo a gente vai ver na área 3 da disciplina, tá? Vamos começar aqui na área 2, determinando os esforços normal, cortante, momento fletor, através do método das equações ou método das seções. Então, essa primeira aula, pessoal, é todo o passo a passo, o equacionamento, qual é o roteiro de cálculo que a gente tem que seguir e como que a gente faz, qual é o método que a gente utiliza para determinar essas solicitações, tá? Então, vou falar um pouquinho também sobre as convenções de sinais que a gente costuma utilizar e que a gente vai utilizar aqui na disciplina e trabalhar um pouquinho, então, com a teoria. Qual que é o nosso objetivo sempre final, pessoal? Nosso objetivo final deixa eu passar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Não tem aqui, então vou aqui para frente. Aqui. O nosso objetivo final, pessoal, seria encontrar lá para a nossa estrutura qual é o ponto de maior esforço, maior solicitação. Então, para isso, nem sempre a gente olha para uma viga e a gente sabe, naquele ponto vai ser o ponto mais solicitado. Às vezes é difícil a gente saber disso. Então, qual que é o método que a gente utiliza? O método que a gente utiliza é calcular a distribuição desses esforços ao longo de toda a nossa estrutura, através do traçado dos diagramas, né, que representam as solicitações ao longo de todo esse elemento de barra. Então, por exemplo, aqui a gente tem para esse caso, tá, para uma viga biapoiada com carregamento distribuído, o diagrama, o gráfico, que representa a evolução do momento fletor ao longo do comprimento dessa barra. Então, aqui através do diagrama de momentos fletores, que a gente vai aprender como fazer isso agora aqui na área 2 da disciplina, a gente consegue observar que o ponto de maior solicitação, onde é que é? Não é nas extremidades, porque nas extremidades o meu momento fletor é 0, junto aos apoios o meu momento é 0, e o meu momento é máximo, a minha solicitação de flexão é máxima lá na minha estrutura para exatamente o meio do vão, né? Então, o diagrama é representado por uma parábola de 2º grau, onde o pico dessa parábola ocorre lá junto ao meio do vão, tá? Então, a nossa ideia é sempre essa: traçar os diagramas de esforços ao longo de todo o elemento de barra para observar qual é o ponto crítico, né? Nesse caso, o meu ponto crítico seria no meio do vão. Então, o dimensionamento de toda a minha barra seria feito para esse nível de solicitação, porque eu sei que se a minha seção atende ao ponto crítico, nas demais seções a gente vai estar aí com o material sobrando, vai estar tranquilo, né, em relação aos outros pontos, tá? Então, é isso, pessoal. Nessa aula, eu apresento toda a teoria, todo o roteiro, assim como a gente fez o roteiro de cálculo para o cálculo das reações externas, aqui eu vou apresentar para vocês uma metodologia para o cálculo das solicitações internas, divididas em 5 etapas. Então, só para mostrar rapidamente para vocês, né? São 5 etapas, um roteiro com 5 etapas. Qual que é a primeira dessas 5 etapas, né? Onde todas as demais são dependentes dessa primeira. Olha lá, a primeira das 5 etapas é justamente calcular as reações externas da estrutura, tá? Então, tudo que a gente viu aí, tudo que a gente tem de bagagem da área 1, vai ser o ponto de partida agora para a área 2 da disciplina, né? O primeiro dos 5 passos é calcular as reações externas que vocês já sabem e, a partir do equilíbrio externo da estrutura, verificar como que esse carregamento se distribui lá, da carga externa ativa até os pontos de apoio, como que ocorre a distribuição interna dessas solicitações.
Certo, pessoal? Então, vou deixar essa aula que vocês assistam com bastante calma, vão anotando aí o roteirinho de cálculo, passo a passo, fazendo o resuminho de vocês para auxiliar na fixação do conteúdo, tá? E aí, as outras aulas, essa é a primeira videoaula. As outras aulas, pessoal, são referentes a 4 exercícios de aplicação bem simples, tá? Esses são exercícios realmente de aplicação do conteúdo, só para vocês entenderem qual é o passo a passo da resolução aí desses problemas, para que aí, né, à medida que a gente vá passando as semanas, a gente consiga evoluir, aumentar as estruturas, aumentar o nível de reações, né, assim como a gente fez na área 1, né, e evoluindo semana a semana, tá? Então, aqui, deixei para vocês o material já digitalizado, mas toda essa resolução, como traçar esses diagramas, está tudo, então, descrito passo a passo para vocês nessas videoaulas, tá? Então, a ideia é que vocês vão fazendo comigo essas questões. Tá bem, pessoal? Então, assim, deixei também a leitura sugerida da apostila, as páginas 32 a 35 são também referentes à teoria, tá? Como eu disse, essa semana ainda não deixei nenhum exercício para vocês fazerem, para vocês focarem direitinho nas videoaulas, no entendimento, refazer essas questões das videoaulas. Mas a partir da semana que vem, então, retomaremos com as videoaulas e os exercícios propostos, tá ok? Bom, então acho que era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje. Vamos ver se ficou mais alguma dúvida em relação tanto à avaliação quanto ao conteúdo dessa semana, para a gente resolver antes de eu liberar vocês para assistir os conteúdos. Deixa eu ver aqui no chat se está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então tá, pessoal, então, deixa eu ver aqui. Por mim era isso, tá. Então tá, pessoal, então vou deixar vocês então agora assistindo essas videoaulas. Semana que vem nos reunimos novamente para revisar esses conceitos, tirar as dúvidas de vocês e avançar então para as próximas estruturas, né? Para a evolução dessas estruturas para o cálculo dos diagramas de solicitações internas, tá bem? Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Uma boa semana para todos, bons estudos e qualquer coisa, ficamos em contato também através do e-mail ou do chat do Moodle. Tá bem? Obrigada, pessoal. Boa semana, professora. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.